Bom dia, vamos a mais uma aula de biologia do sexto ano da escola Centro Educacional Construir. O assunto de hoje é sistema locomotor. Nós iremos conhecer um pouco dos formatos e da fisionomia desses dois sistemas que nos permitem realizar os movimentos corporais diários. Nós iremos descobrir qual é a ligação entre esses dois sistemas, que é o sistema muscular e o sistema esquelético, certo? Esse assunto, ele se encontra na página 200 a 215 do livro de vocês, capítulo 12, tá? E nós iremos fazer uma associação entre os slides e o livro. Peço que vocês peguem o livro, o caderno e a caneta, que nós iremos também fazer algumas anotações ao longo dessa aula, ok? O objetivo principal da aula é conhecer os dois sistemas corporais que nos dá o movimento total, certo? Então, para que nós realizemos os movimentos diários, aqueles movimentos automáticos, os movimentos conscientes e os movimentos que você não percebe, nós precisamos nós precisamos de dois sistemas que estão interligados, que trabalham em conjunto, de maneira conjugada, de maneira automática, tá? E de maneira simultânea, para que nós consigamos realizar esses movimentos muitas vezes vitais e estruturais para a nossa sobrevivência, tá certo? Por exemplo, durante a vigília, que é o período em que estamos acordados, o nosso corpo ele é capaz de caminhar, de ficar de pé, nós somos capazes de escrever, de pentear o cabelo, então são movimentos corporais, tá certo? Todos esses movimentos, eles fazem parte da memória motora. Que é isso, professora? São movimentos automáticos, quase conscientes. Você realiza, uma vez que aprendeu lá na sua infância, você realiza esses movimentos de forma automática. Isso nós somos capazes de fazer quando estamos acordados, tá? Que é chamado de período de vigília. Professor, e durante a noite, nós somos capazes de realizar movimentos também corporais, mesmo durante o sono mais profundo? Sim, nós somos capazes. Tá? Durante o sono, quais são os movimentos que nunca param? Os movimentos do coração, os batimentos cardíacos, os movimentos musculares, tá? Mesmo a gente dormindo profundamente, nós apresentamos o que é chamado de tônus muscular, que é a capacidade do músculo se manter tonificado, de se manter estável, ou seja, o músculo com tônus, ele não fica flácido totalmente. Então, todas essas capacidades têm a ver com movimentação. E durante o sono profundo, esses movimentos eles continuam a ser executados naturalmente através do nosso sistema automático, que é o sistema nervoso autônomo, tá? Outro movimento que acontece é o movimento da digestão. Todo o sistema digestório ele é controlado e ele acontece mediante movimentos de contração muscular para que o bolo alimentar caminhe por todo o intestino, grosso, delgado, e assim a digestão aconteça. Os movimentos respiratórios, você realiza a respiração sem você perceber, tá? De maneira automática. Então, são movimentos chamados movimentos primitivos e são, como eu já falei, totalmente automáticos, tá certo? Nós não temos controle de parar esses movimentos e nem de fazer iniciar. São movimentos automáticos, tá certo? Então, todos esses movimentos, eles vão depender de sistemas. Eles vão depender de alguns órgãos e de algumas atividades para que aconteçam, tá? Quando vocês virem a palavra copiar aqui, vocês, por favor, copiem, tá? Dá uma pausa no vídeo e copiem o que está aqui no caderno de vocês, certo? Professor, então me diga aí quais são os sistemas responsáveis pela nossa locomoção. São dois, tá bom? O muscular é o mais abrangente no corpo. Se você for calcular, 40% do seu peso é totalmente músculo. E nós temos dentro do tecido muscular 3 tipos, que é o tecido muscular liso, tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular estriado cardíaco, tá? Então, o muscular, ele abrange a maior parte do nosso peso,
correspondendo aí a 40%. Então, se uma pessoa tem 100 quilos, 40 quilos desse peso dela é exclusivamente de músculos, tá certo? E o outro sistema, que é mais profundo, que dá apoio ao sistema muscular, dá origem e apoio ao sistema muscular, é o sistema ósseo, tá? Que é composto por peças duras, né? Como você vê aqui, o crânio, a coluna vertebral, os braços, o fêmur, são peças rígidas que dão tanto formato à nossa espécie, quanto origem e apoio aos músculos. Esse sistema é também relativamente pesado e corresponde aí a 17% do nosso peso corporal, tá bom? Então, todo o nosso corpo está sustentado, pode se locomover e está em algumas regiões protegido por esses dois sistemas, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, a pele. Quando você corta a pele, tem uma camada de gordura, depois tem outra camada chamada peritônio, e depois vem aí o sistema muscular, mais profundamente o sistema esquelético, tá certo? Então, aprendam basicamente os dois sistemas que realizam a locomoção é o sistema muscular, composto por um tecido mais mole, e o tecido ósseo, que é o tecido que dá estrutura, dá origem e sustentação a esse tecido mole, chamado de tecido muscular. Tá bom? Professora, quais são as proteínas, quais são os compostos que vão prioritariamente compor o tecido muscular? Gente, são duas proteínas, tá certo? Elas são aqui a actina, ó, actina e miosina. Elas estão realmente nesse posicionamento, ó, onde a miosina é a proteína que fica entre duas fibras de actina, certo? Elas deslizam uma sobre a outra. Esse deslizamento significa que o músculo apresenta contração, ou seja, qualquer movimento que você faça depende desse deslizamento da miosina por dentro da actina. São proteínas predominantes, tá certo? Então, por exemplo, quando a pessoa que está fazendo atividade física se dedica em exercícios de peso para que o músculo aumente de tamanho, né? Visualmente, você perceba um aumento. Quais são as substâncias que vão ser alteradas nesse sentido? É a actina e a miosina, tá? Vão se tornar proteínas mais abundantes e mais densas, tá certo? Então, não esqueçam as substâncias que vão compor e realizar a locomoção de qualquer músculo são essas duas proteínas, actina e miosina, tá? Aqui tem uma imagem de um corpo humano na parte frontal e na parte dorsal, tá certo? Frente e costas. E mostrando aqui os músculos mais superficiais e os músculos mais básicos, tá certo? Nós temos aqui o músculo que liga, que estabiliza o pescoço, tá? Que é o esternocleidomastoide. Nós temos aqui o músculo do ombro, chamado de deltoide. Nós temos aqui, ó, desse lado direito, o músculo lateral, que vai ajudar aí na sustentação e na estabilização das costelas, que é o oblíquo externo. Aqui na frente temos o reto do abdômen, ou reto abdominal, tá? Bem aqui do lado, né, um músculo que ele começa aqui no quadril e termina lá embaixo, é o sartório, aqui chamado de tensor da fáscia lata, é o maior músculo do corpo humano, tá? Mais aqui embaixo, na batata da perna, né, na panturrilha, temos o gêmeo. Mais perto do gêmeo, o solear. Esse solear é um músculo delicado, porém muito importante para manter o corpo estabilizado, o corpo em pé. Se algum esportista tiver uma lesão nesse músculo, vai ser muito difícil ele recuperar a capacidade de ficar em pé de maneira tranquila, tá? Nós temos aqui também o peroneal, tibial anterior, né? Tibial é um músculo também bem delicado, que está ligado a esse osso aqui, a tíbia. Temos o costureiro, nome mais popular, do quadríceps femoral. O radial, que é um músculo do braço. Flexores do braço. O bíceps, que é muito conhecido aí no mundo das academias, né? É um músculo muito trabalhado, que tem aí uma densidade importante. Denteado, que é um músculo do peitoral. Peitoral maior, certo, gente? Ó, esses músculos aqui, todos eles são comuns em homens e em mulheres,
tá? Agora, na mulher, a densidade muscular é menor do que no homem. O homem apresenta alguns hormônios que vão contribuir para que a sua densidade muscular também seja maior do que a da mulher. Esse hormônio é o chamado testosterona. Anotem no caderno de vocês, testosterona. E façam uma pequena pesquisa, tá? O que é a testosterona e quais são as influências desse hormônio sobre os músculos masculinos. Tá certo? Então, esses músculos aqui todos são comuns em homens e em mulheres, só que nas mulheres a densidade é um pouco menor, tá certo? Aqui é o corpo humano de costas, né? Nós temos aqui menos músculos para aprender nessa parte das costas, tá? Temos o occipital, que é um músculo muito importante, que cobre o crânio, ele vem desde aqui o começo até o final do pescoço. O trapézio, que é um músculo que vai aqui estabilizar e ajudar a ligação entre o músculo e a coluna. Músculo não, o ombro e a coluna. É um músculo também que pode ser muito trabalhado pelos os profissionais da educação física, tá? O redondo, que é um músculo mais profundo, que estabiliza as costas. Extensor dos dedos, semitendinoso, bíceps femoral, solear, gêmeo, os mesmos aqui, né, da outra imagem. Glúteo máximo, esse músculo aqui é o maior do corpo humano. Maior não, gente, perdão, é o mais denso, tá certo? O maior em extensão é aqui, o sartório, como eu falei. Tá? O glúteo máximo é o maior dos 3 glúteos. Tá? Nós temos o glúteo médio, o glúteo inferior e o glúteo máximo. Então, o glúteo máximo é esse mais aqui superficial. E é o que dá para perceber quando essa região é muito trabalhada. Nós temos um volume maior do bumbum, tá? O glúteo máximo é o responsável por esse aumento. Certo? E aqui já apresentando para vocês uma estrutura que não é músculo, mas é muito importante, que é o tendão, certo? E o tendão, professor, o que é o tendão? Não é osso, não é músculo, o que é? O tendão é uma estrutura muito resistente, tá? Que liga o músculo ao osso. Então, onde você tiver um músculo que vai ser ligado a um osso, você vai ter um tendão. Muitos músculos, eles estão por cima de outros músculos, né? Como os músculos do rosto. Nós temos um músculo importante chamado de orbicular da boca. É um músculo que ele não está ligado a osso nenhum, ele está por cima de outros músculos. Nesse caso, o orbicular da boca não apresenta um tendão como tem aqui nesse músculo gêmeo, tá certo? Então, o tendão seria o quê? Estrutura que liga os músculos aos ossos. Por favor, copiem a definição de tendão, tá? Dê uma pausa no vídeo, copia e a gente vai continuar agora. Tá certo? Ó, dentro do tecido muscular, como a gente comentou já nessa aula, nós temos 3 tipos principais. Esses tipos, eles vão compor os 40% de peso desse tecido e eles vão estar localizados em praticamente todo o corpo, tá? O primeiro tecido, que é o tecido muscular estriado esquelético, ele é um tecido que está ligado aos ossos, certo? É aquele tecido que você consegue sentir quando você movimenta o braço, a perna, o peito, o abdômen. É o tecido formado e direcionado por movimentos voluntários, tá bom? Então, são os tecidos que estão mais ligados aos ossos, eles são mais abundantes, são mais fortes e mais densos. Você controla o movimento e consegue perceber quando você executa esse movimento, tá? Tem aqui o segundo tipo, tecido muscular estriado cardíaco. É o tecido provavelmente em menor proporção no corpo. Ele está localizado exclusivamente no coração. Apresenta contratilidade, né, que é a capacidade de se mover automaticamente. Tá? Quem controla os movimentos é o sistema nervoso autônomo, certo? Ele é um tecido bem peculiar, exclusivo do coração. O outro tecido é o tecido que está presente em veias, no sistema digestório, no útero, que é o tecido muscular liso. Esse tecido aqui, gente, ele apresenta também capacidade de contração, porém, nós não conseguimos perceber ou controlar, tá certo? São contrações involuntárias, tá? Então, é bem fácil você distinguir os 3, tanto pelo visual, quanto pela atividade, não é? O muscular liso não tem as estrias, ó. Aqui, o vermelho tem essas estrias.
Se você colocar no microscópio, você vai perceber. O liso, ele não apresenta estrias, porém apresenta as mesmas proteínas actina e miosina, e a diferença principal é a movimentação. Aqui em cima a movimentação ela é voluntária, e aqui embaixo essa movimentação ela é primitiva, automática e constante. Você não percebe e não controla, tá? Dando continuidade aqui, nós temos tipos de músculos em relação ao formato deles. Tem músculos que são redondos, músculos que são longos, músculos que são largos e curtos, tá certo? Por exemplo, isso aqui é um músculo localizado na panturrilha. É um músculo que vai lá do pé até o joelho, então é um músculo longo, tá bom? Um músculo largo aqui, ó, o oblíquo abdominal, ele é um músculo largo, certo? Ele não tem uma fibra fusiforme, comprida como longo. A fibra dele, o formato do músculo, ele é bem largo, tá certo? Nós temos aqui esse músculo curto, essa parte aqui, gente, é a parte da mandíbula, onde nós temos a capacidade de mastigar e de segurar esse osso aqui. Então, esse músculo aqui é chamado de masseter, tá bom? Inclusive, é o músculo mais forte que a gente tem no corpo. Se você for fazer um exame microscópico nesse músculo, ele vai apresentar bem mais fibras do que outros músculos. E ele é o mais forte do corpo, tá? Porém, ele é um músculo curto, certo? Tá localizado só nessa região aqui do queixo, da mandíbula, tá? E nós temos também os músculos circulares, ó. Aqui é uma boca, tá, gente? Ao redor da boca, esse músculo que a gente tem, ele é chamado de circular. Nós temos esse mesmo músculo circular nos olhos, tá? É o músculo que apoia as pálpebras e é o músculo que tá ali ao redor do globo ocular, tá? Para ajudar nos movimentos, certo? Então, repetindo, nós temos 4 tipos de músculos longos, porque começam num canto e terminam lá embaixo, tá? E são tubulares. Nós temos os músculos largos, curtos e circulares, tá? Os circulares são os mais fracos, não dá para você controlar muito, nem fazer muitas intervenções nesses músculos. E o mais forte é o masseter, que é esse músculo aqui da mandíbula, ok? Sobre o esqueleto, né, que é essa parte que está por dentro, que está mais profundamente no corpo, por favor, copie isso aqui, gente. Esqueleto é a estrutura mais dura que sustenta os músculos. Então, o músculo é a estrutura mais mole do sistema locomotor e o esqueleto é a estrutura mais dura. E essa estrutura vai dar tanto formato à nossa espécie, tá certo? Quanto sustentação aos músculos. Imaginemos que nós não tivéssemos o esqueleto. Como vocês acham que seria o nosso corpo? Vamos pensar um pouco. Eu queria que vocês colocassem no caderno o que é que vocês acham. Como seria o nosso corpo se não houvesse essa estrutura mais dura? Tá? Eu vou dizer mais na frente. Agora não. Quero que vocês primeiro façam essa anotação. O que vocês acham? Não quero que vocês façam nenhuma pesquisa. Eu quero a opinião de vocês. Tá? Então, vamos aqui dar uma passeada básica no nosso esqueleto e conhecer alguns ossos mais importantes, maiores, que a gente tem, tá? Só lembrando, esses ossos aqui também são comuns em homens e mulheres. Os homens apresentam uma ligeira alteração nessa região da bacia e nessa região aqui dos ombros. Percebam que os ombros dos homens são mais largos em relação aos ombros das mulheres. E a bacia feminina é mais larga em relação à bacia masculina, tá? São características ditas características sexuais secundárias masculinas e femininas, tá certo? Então, vamos aqui, ó. No topo do nosso esqueleto nós temos o crânio, que é uma caixa dura altamente resistente que protege o cérebro, certo? Ainda no crânio, aqui na parte da face, na parte de frente, nós temos a maxila, que é essa região que abrange aqui o nariz e os dentes superiores, tá certo? E embaixo nós temos a mandíbula, que é essa única parte da cabeça capaz de se mover, que é com o que nós realizamos a mastigação e a fala, tá? Chamada de mandíbula. Mas descendo aqui, né, no pescoço nós temos as vértebras cervicais. Nós temos 31 vértebras.
As do pescoço são as chamadas vértebras cervicais. Mais descendo, nós temos o osso da clavícula, que é um osso muito importante, é o primeiro osso que se forma na vida na vida embrionária, tá? E é o chamado, a famosa saboneteira, bem aqui, ó, se você pegar, aqui você pode perceber, esse osso ele é bem superficial, bem próximo da pele, certo? Nós temos aqui também na mesma região da clavícula a escápula, que é essa parte de trás, esse osso que se você colocar o braço assim, você vai ser capaz de tocar, de sentir, tá? Nós temos aqui o externo, que é esse osso aqui do meio, é o osso que quando o médico vai operar o coração, ele dá uma serradinha bem aqui e abre, tá? Então, é um osso importante que fecha a caixa torácica. A caixa torácica é essa caixa composta de costelas, as vértebras atrás e o externo, que vão proteger corações e pulmões, tá? Nós temos as costelas, certo? Cartilagem, que são estruturas que vão unir, que vão estar entre os ossos, dando apoio, estabilidade, tá bom? E proteção. O quadril, que é um complexo de ossos que tem a sacro, tem o cóccix, tá bom? O sacro bem aqui, ó, cóccix. Metacarpos, que são os ossos das mãos, nós temos aproximadamente 26 em cada mão, tá? As falanges são as extremidades dos dedos. A patela é um osso interessante, que foi aqui no joelho, tá? Ele é um osso que fica mais ou menos dentro do músculo, solto dentro do músculo, não tem articulação com nenhum outro osso. E os ossos tarsais, que são os ossos dos pés. Tem as falanges também dos pés, tá? Os metatarsais estão presentes aqui, né, mais ou menos nessa articulação do pé com a tíbia. A tíbia é um osso da canela, juntamente com a fíbula, faz aqui essa estrutura. O fêmur, que é o maior osso do corpo humano, é aquele osso que articula o quadril com a perna, tá certo? Faz aqui essa ligação importante. Os ossos carpais da mão, rádio e ulna do antebraço. Aí tem a coluna vertebral, dividida em 3 regiões, cervical, torácica e lombar. O húmero, que é esse osso aqui relativamente grande, importante, onde se ligam 5 músculos aproximadamente, o bíceps e o tríceps, que vão fazer parte do braço. E aqui, de novo, repetindo os ossos principais da cabeça, tá? Não são só esses 3, nós temos 27 ou 28 ossos na cabeça, tá? Então, o nosso esqueleto, ele é formado basicamente por esses ossos aqui, mas são muitos mais, tá, gente? Nós temos ossos que não dá para ver aqui, nós temos o pubiano, temos o osso ióide, que é um osso do pescoço, temos 6 ossos localizados dentro dos ouvidos, que são os 3 ossos do lado esquerdo e 3 do lado direito, que são aí os menores ossos do corpo humano, tá? E é isso, tá certo? Esse é o nosso esqueleto, tanto comuns em homens quanto em mulheres, tá? Alguns termos que a gente tem que aprender sobre o esqueleto: osso, definição de osso, cartilagem, ligamento, articulações e tendões, tá certo? Para isso, eu quero que vocês abram o livro de vocês agora, na página 206, que lá tem as definições de cada um desses termos do nosso esqueleto, tá certo? Então, vamos lá, página 206. Quero que vocês também copiem no caderno de vocês cada definição dessa, tá? Eu quero que você pesquise definição de osso. Cartilagem tá bem aí na página 206, ó. Vamos ler aqui. O esqueleto humano é formado por vários ossos e por estruturas ligadas a eles. Entre essas estruturas destacam-se as cartilagens, que é um tecido esbranquiçado, duro e elástico. Nós temos também os ligamentos, que são estruturas constituídas de tecido conjuntivo que ligam um osso a outro osso. E os tendões, como nós já vimos no início da aula, são estruturas que vão ligar os músculos aos ossos. Então, vamos lá. Cartilagem é essa região aqui, ó, esbranquiçada, que fica na extremidade dos ossos, que impede que os ossos se toquem. Se os ossos, por acaso, se tocassem, seria praticamente impossível essa estabilidade, e até praticamente impossível alguém sobreviver, porque a dor é muito grande. Então, essa estrutura que protege um osso do outro é chamada de cartilagem.
O ligamento, ó, essa estrutura aqui do lado, é uma estrutura também muito forte, muito resistente, importantíssima, que vai ligar um osso ao outro. Nesse caso aqui, nós temos a articulação do joelho, tá? É uma articulação bem complexa, bem elaborada, bem estruturada para manter essa estrutura sempre estável como a gente tem. Tá? Então, o ligamento liga um osso ao outro osso e a articulação é esse ponto de encontro bem aqui, ó. A articulação é um ponto de encontro entre duas ou mais extremidades ósseas. A definição de articulação, gente, está na página 207. Vamos colocar aí a página 207 também, tá? Para a gente ler. Vamos lá, as articulações, ó. As articulações são regiões de encontro entre duas ou mais extremidades ósseas. É muito comum, ao imaginarmos articulações como joelho e cotovelo, associarmos a movimento, mas nem todas são móveis, tá certo? Então, classificamos as articulações em função da sua capacidade de apresentar movimento, tá? Então, tem as articulações móveis, as articulações semimóveis e as articulações fixas ou imóveis, tá bom? No livro de vocês tem essas definições. Peço que vocês deem uma lida depois dessa aula, tá? Então, relembrando aqui, ó, essas estruturas devem ser aprendidas por vocês, tá certo? Gente, vamos lá. O que seria, então, um tendão, né? Só repetindo, ó. Tendão são as estruturas bem resistentes que vão ligar o músculo ao osso. Tá? Esse tendão aqui é o famoso tendão de Aquiles, ó, que vai ligar o calcâneo a esse músculo gastrocnêmio, ou batata da perna, certo? Ele é um tendão de extrema importância para o caminhar do ser humano. A gente consegue caminhar graças a essa estrutura chamada tendão de Aquiles, tá? Mas o que eu quero que vocês aprendam agora é a definição de tendão, que vocês já aprenderam, tá? Tipos de ossos. Bem, gente, como nós temos também tipos de músculos, nós também apresentamos tipos de ossos em relação aos seus formatos e tamanhos, tá? Nós temos ossos planos, nós temos ossos irregulares, nós temos ossos longos e nós temos ossos curtos, tá? Um exemplo de osso plano, que parece é bem achatado, esse osso externo aqui da frente, certo? Osso irregular. Como assim, professor, irregular? Tem um formato irregular, não é quadrado, não é longo, não é chato. É um osso bem complexo, ó. A vértebra, todas as vértebras apresentam esse formato irregular. Um osso longo, que tem um eixo maior em relação às extremidades, é o fêmur, é um exemplo. Outro osso longo aqui, o húmero, é um osso longo. O rádio, a ulna, a tíbia, a fíbula, são ossos longos. E nós temos aqui os ossos curtos, tá? Que são os ossos que vão compor aí as mãos e os pés. Então, da mesma forma dos músculos, os ossos também apresentam essa classificação, certo? Professora, aí uma curiosidade, qual é o menor osso do corpo humano? Gente, o menor osso do corpo humano está dentro da cabeça, não dá para você ver facilmente, só com o exame de ressonância magnética, ou, né, a autópsia em cadáveres, é que você vai conseguir tocar nesse osso. Normalmente, ele está bem escondido dentro da orelha, tá certo? Aqui é uma imagem dos nossos 3 ouvidos. Aqui é o ouvido externo, aqui é o ouvido médio e aqui é o ouvido interno. Os ossos menores estão localizados no ouvido médio, tá bom? São 3 ossos pequenos. Tem o martelo, a bigorna e o estribo. E dos 3, o menor é o estribo, tá? É um ossinho bem delicado que vai encostar aí, que vai fazer conexão entre o tímpano de maneira indireta até no ouvido externo, no ouvido interno, perdão, certo? Então, é esse aqui, gente, ó, o osso menor que a gente tem no corpo humano. Interessante, né? É uma estruturazinha dura, que não passa sangue dentro, mas que ele tem muita importância na nossa audição, porque ele estabiliza e faz o contato correto entre a onda sonora e essa região mais interna. Tá? Professor, e o menor músculo, qual seria? Gente, os músculos sempre estão associados aos ossos. Os músculos estriados esqueléticos, tá certo?
Então, se um osso é pequeno, é lógico você raciocinar e você compreender, antes mesmo que o professor fale, que o músculo menor está também associado ao osso menor. Então, tá aqui, ó. Aqui é o estribo, que é esse osso que a gente acabou de ver. E o músculo menor do corpo é chamado de estapédio, e ele está justamente aqui conectando o estribo a uma região do cérebro, do crânio, tá? Para dar estabilidade. Então, tá aqui, o menor músculo do corpo humano, ele é o estapédio, localizado no ouvido médio, tá? Aqui, professora, de novo o esqueleto, sim, gente. Agora a gente vai só compreender que o nosso corpo, ele apresenta... O nosso esqueleto, ele apresenta divisões, tá? Tem essa parte azul, que é o esqueleto axial, e a parte amarelinha é o esqueleto apendicular. Tá? O esqueleto axial é composto pelo crânio, a coluna e a caixa torácica, que são aqui as costelas. E o esqueleto apendicular é formado pelos membros posteriores e superiores e as cinturas, né? Cintura escapular e cintura pélvica. Cintura nada mais é do que a estrutura que liga os membros ao esqueleto, tá? Então, a cintura pélvica é formada pela bacia, que vai conectar as pernas ao esqueleto. E a cintura de cima, ela vai conectar os braços a essa região aqui, tá? Superior, é formada pela clavícula e pela escápula, tá bom? Então, qual é a função desses dois esqueletos? O esqueleto azul, que é o axial, proteger órgãos vitais. Qual é a parte do corpo que o crânio protege? O cérebro. Qual é a parte do corpo que a caixa torácica protege? Coração e pulmão, tá? Então, esse esqueleto aqui, ele é muito vital, gente. Qualquer lesão nessa região pode ser fatal para a pessoa. E o outro esqueleto é responsável aí pela locomoção, pela estabilidade e pela capacidade que nós temos de ficar em pé, tá certo? Então, gente, por hoje é só. A nossa aula, a gente deu uma introdução sobre o sistema locomotor. E sistema locomotor formado pelos músculos e pelos ossos. Mais na frente a gente vai aprender sobre as doenças que podem afetar esses dois sistemas, tá? Mas eu queria já que vocês resolvessem só essas questões aqui. Página 205, questões 1, 2 e 3. Página 217, questões 6, 7, 8 e 9. Essas questões elas foram selecionadas porque estão justamente dentro desse assunto que a gente viu agora. Certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, falem comigo no Class. E essa aula teve duração um pouquinho mais do que meia hora. Queria que vocês revisassem os slides com atenção, com carinho, tá? Esse assunto ele vai estar na prova bimestral. É o último assunto, a próxima semana já é de revisão. E é isso, tá certo? Bom dia e até mais. Um abraço.